Vamos fazer uma live? Será que a live de hoje vai dar certo? Já entrei, o Instagram me derrubou uma vez. Vamos ver se ele vai me manter aqui, porque inclusive a live de hoje tem uma convidada. A gente vai conversar, bater um papo com a Elaine. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. A Cláudia chegando. Oi, Cláudia, boa noite. Oi, Elaine chegando. Que legal, que legal. Ao vivo com a Elaine hoje. Vamos lá, vamos ver aqui se o Instagram vai nos ajudar. O Instagram nos ajudou! É motivo de muita comemoração, viu? Certeza que o Insta tem dado umas puxadas de tapete na gente, né? Ele não tá deixando a gente compartilhar o que a gente tem de mais nobre, que é o nosso conhecimento. Verdade, mas hoje vai. Hoje vai, hoje vai. Ô, Elaine, eu acho que a nossa energia é uma energia muito boa, viu? Ai, que bom. Bastante Ai, energia tudo pra bem. galera aí. Mandando energia pra galera, isso mesmo. Tudo bem com você? Tô bem, e você? Tudo bem também, tudo bem. Estamos aí na quarentena. É, sou tipo em casa, apesar que eu trabalho de casa, então pra mim não mudou muito a rotina. Mas Ah, a gente percebe o quanto a gente tem que ser criativo, né? muito, muito criativo. Muito, muito, muito. Bom, boa noite, Elaine, obrigada. gente. Vamos dar. Vamos. Oi? Dando boa noite pra galera. Isso que eu ia falar pra gente dar boa noite pra galera. Pode chamar, pode dando uma boa noite aí. Ei, gente, sejam bem-vindos. Quem chegou? Ó, tem essencialmente, tem uma galerinha aí que já entrou. Que já entrou. E quem entrou, vamos pedir para dar um ok pra gente aí, se tá conseguindo nos ver, se tá conseguindo nos ouvir bem. E aí, pessoal, é legal também que vocês podem apertar aqui o coraçãozinho que fica do lado direito. Quando a gente aperta o coraçãozinho, o Instagram entende que o que a gente está fazendo aqui é relevante. Então, é uma oportunidade também da gente avisar, comunicar para as pessoas que a gente está ao vivo, tá certo? E o Não é Insta isso? deixar a gente fazer as lives, né? Não derrubar a gente. Exatamente. Aí a gente consegue fazer as lives sem ser derrubado. Então vão Exatamente. apertando, vai apertando os coraçõezinhos aí para o Instagram entender nesse algoritmo aí que o que a gente veio compartilhar de fato é relevante. É, legal. Ó, a Márcia entrou, a Dani entrou, o Lupe entrou, que legal. Que legal, tem uma galerinha aí, Lucas, sejam bem-vindos. E aí vamos desafiar a galera também, Elaine, a compartilhar através desse aviãozinho, enviar esse aviãozinho, convidar 5 pessoas. Vamos trabalhar com metas hoje. Ó, é isso aí, galera. Vamos ver se conseguem fazer. Isso aí. Então, vocês vão nos ajudar nessa missão aqui hoje. Uma sexta-feira, estamos de quarentena. Quanto mais gente chegar, melhor. Quanto Vamos mais saber um gente pouco chegar, vamos saber sobre talentos, como ganhar dinheiro com seus talentos. isso mesmo, É isso importante, né? mesmo. A gente está numa fase de que realmente a gente precisa se virar nos 30 para conseguir ter uma renda, porque a gente se descobre a cada momento, né? Exatamente, exatamente. Eu estou vivendo muito esse momento, hoje eu estava até fazendo uma reflexão a esse respeito. Eu precisei fazer algumas transições. Eu estou fazendo a quinta transição. E aí o interessante é que é o seguinte, a missão, ela muda, que a gente vai se descobrindo, a gente vai se alinhando. A Dai chegou, É, bem-vinda, Dai. A gente vai se descobrindo, vai incrementando, vai também abrindo mão de alguma coisa para assumir outras.
Mas o propósito, ele sempre continua o mesmo. Isso é muito interessante, esse movimento também que a gente faz, né? Que é a sua base, ó, a Flavinha entrou também. É a nossa Bem-vinda. base, né? Tem coisas que não mudam e sim vem para somar, que é o que eu vou falar um pouquinho hoje para a galera, como eu somei as minhas partes para transformar no que eu sou hoje, que é através da Três Eus. Que legal, que legal. Então, esse tempo, eu entendo também o seguinte, eu entendo que a humanidade ela está bem dividida. Não sei se assim o quanto que isso vai fazer sentido para você e o quanto que isso também vai fazer sentido para quem está com a gente. Dividido em que sentido? Nós temos hoje um grupo de pessoas que está aqui. Nós estamos em crise, a gente está vivendo no caos, isso é fato para todos nós, tá certo? Mas tem uma parte da humanidade que ela está um pouco mais equilibrada, se sentindo um pouco mais segura, se sentindo um pouco mais no eixo, justamente por esse motivo, por entender dessa capacidade de se reinventar, por entender dessa capacidade de fazer acontecer de uma forma diferente e de mudar as estratégias, e tudo bem mudar as estratégias, porque faz parte também, eu acredito que você vai até compartilhar muito disso, vai contribuir muito disso com a gente hoje. O outro lado é aquele lado que não cuidou disso até então, que está mais focado ali, ainda acreditando na falsa estabilidade, porque a estabilidade ela não existe mais, ela deixou de existir, né? E acabou deixando de lado de fazer esses movimentos importantes para potencializar os talentos, para trabalhar justamente com relação a essa capacidade de se reinventar, de fazer diferente. Então eu vejo muito que a gente está assim, ó, com esses dois cenários assim, quando a gente traz para o nosso tema principal hoje, quando a gente alinha autoconhecimento e carreira. E aí eu acho interessante quando a gente vive isso também, porque é uma oportunidade de despertar também, Elaine. É. Né? De pegar o nosso caderninho de anotações e falar, peraí, então quais são as lições aprendidas? Ou quais são os movimentos, então, que tá tudo bem também, tá tudo certo, se esses movimentos não foram feitos até agora, tá tudo bem começar e potencializar a Começar partir de agora também. Então, quando eu trago essa ideia de trazer esse tema, da gente estar junto aqui hoje também, é muito nesse sentido, sabe? O que você pensa a respeito disso? Olha, eu concordo perfeito. Ah, a Tânia entrou também. Tem uma galera entrando. Legal, gente. Tem uma Vamos lá. galerinha. Bem-vindos. É que eu vejo sim essa separação da humanidade. E o que eu percebo, antigamente, você pode até ver, quando você vai numa livraria, dificilmente você encontrava gente procurando livros que trouxessem autoconhecimento. As pessoas sempre ficavam muito no externo, é sempre o externo, eu trabalhar, é aquela rotina do dia a dia, é um zumbi, tipo, eu tenho que subir na empresa, eu tenho que subir de cargo, mas como é que você vai chegar no topo se você não se conhece? Então, as pessoas tinham um padrão de autoconhecimento que é como, eu não vou querer ficar lendo livro de autoajuda, isso não é para mim. Ou então, autoconhecimento é uma coisa muito mística, eu tenho que ouvir a minha intuição, eu tenho que ouvir isso. Não, é olhar para dentro. E aí tem pessoas também que sente dor ao olhar para dentro, porque não é fácil. Então, não quer olhar para dentro. É muito fácil ver o externo. Só que para você conseguir se manter no mundo externo, você tem que olhar para dentro. Então, as pessoas que tiveram maior sensibilidade nesse sentido e viram que empreender, seja em qualquer área da vida, porque não é só quem está abrindo negócios que é empreendedor, né? A gente empreende na nossa vida o tempo inteiro, né? O pai ou a mãe de família que não precisa empreender, usar a criatividade para chegar ao dinheiro no final do mês, isso é usar o empreendedorismo, a criatividade do que você tem de dinheiro para lidar até o final do mês. Então, é um aprendizado muito constante. Então, as pessoas não tinham tanta noção assim. A partir do momento que elas viram a necessidade de se fortalecer,
né? Fortalecer o seu eu interior, aí sim você consegue subir degraus, assim você consegue manter, porque também não adianta nada subir e não conseguir manter. Então, eu vejo muito essa separação que você comentou da humanidade. Então, aquelas pessoas que estão mais equilibradas, digamos assim, hoje foi pessoas que já tá vindo em um processo de autoconhecimento que é eterno, né? Já há muito Uhum, tempo, se permitiu já dar esse passo, né? uhum. Porque as coisas externas são consequências daquilo que você traz aqui dentro. É o, né, é o que eu acho, é o que, por exemplo, eu no meu trabalho, nas minhas transições de carreira, eu venho fazendo muito isso. Uhum, perfeito. Muito bom. É, ó, verdade. Ele colocou aqui, ó, que ler sobre autoconhecimento ou procurar uma terapia anos atrás era assumir que tinha problemas. E isso ninguém que, né, que ninguém tem problemas, ninguém quer assumir que tem problemas, né? Pedir ajuda, nossa, é se sentir fraco. Exato, exato. Vou demonstrar a minha vulnerabilidade. Não posso mostrar minha vulnerabilidade. Não, como? Imagina se eu mostrar minha vulnerabilidade, o que que as pessoas vão pensar de mim, não é? É, E acaba que isso é o que nos bloqueia, é o que impede justamente da gente aproximar de nós mesmos e de aceitar, inclusive, a nossa perfeição diante das nossas imperfeições e tá tudo certo e somos todos assim, somos luz, somos sombra e temos uma excelente oportunidade de aprendizado. Então, e esses aprendizados como uma oportunidade da gente realmente se colocar em movimento, da gente ter essa capacidade de fiz, errei, não deu certo, tudo bem, a forma até como lida com erro. é, Então, o erro, ele vai me ensinar o quê? Hoje a gente, né, assim, isso para mim fica muito, muito claro, assim. O erro, para mim, é só um sinal de alerta que eu preciso mudar a estratégia. é um Vamos resultado que não deu certo. E resultado você pode mudar. Exatamente, exatamente. Agora, quando a gente fica descolado do autoconhecimento e quando a gente assim não está tão focado e quando a gente deixa de olhar para dentro, às vezes a gente fica tanto tempo perdido ali, trombando, né? Tromba e volta, e a gente perde tempo, gasta energia, né? Não sei assim, o que é que você pensa sobre isso também? Um gasto de energia enorme, porque às vezes Muito. você fica ali tentando algo que não tem absolutamente nada a ver, e aí depois você pensa e reflete, isso é algo que não tinha nada a ver, porque eu realmente não sabia quem eu era, e aí Aí vem realmente os não ia ter. problemas. Aí vem os problemas de saúde que os médicos não conseguem achar o motivo, e aí você fala, nossa, mas eu tenho isso, eu tenho essas dores, eu tenho isso. Você não sabe o porquê. Porque é sua alma que é uma coisa e você só está olhando para o externo. Exatamente. Exatamente. Só está olhando para fora, só projetando, fazendo uma projeção, e na verdade a gente precisa fazer essa projeção invertida, né? Ex- A gente precisa inverter. Eu costumo muito brincar com a analogia, né, do dedo apontado, né? A gente aponta, é muito fácil a gente apontar o dedo. A gente está passando por isso, porque a sociedade, porque também a pessoa não fica dentro de casa, porque o outro, porque o outro, porque o outro. Mas esse movimento aqui é o movimento mais importante que a gente precisa fazer, né, de realmente ter essa capacidade. Quando a gente se movimenta também nesse crescimento interno, a gente consegue contribuir para o externo também, a gente consegue fazer pelo outro. Quando a gente não consegue fazer por nós, como que a gente vai fazer pelo outro? Exatamente, e é tudo sistêmico. Uma vez você Uhum. melhorando uma pecinha, todas as outras melhoram também. Né? É uma coisa puxa a outra, sabe? E essa questão, por exemplo, tem muita gente que tem preguiça de se reinventar, mas a gente se reinventa diariamente. É verdade. É que as pessoas acham que se reinventar é só tipo na profissão. Você fala, ai, não acredito, começar tudo de novo, começar a procurar emprego de novo, começar a montar currículo de novo. Mas quantas vezes você não tem que reinventar, tipo, num relacionamento? Se reinventar para você mesmo,
para a família, para as coisas divertidas, se reinventar para novos sabores e gostos. É se reinventar o tempo todo. Eu acho que as pessoas elas pegam algumas palavras, põem um peso desnecessário para aquilo que, na verdade, em algumas áreas da vida, ela sempre se reinventou. Então, eu acho que a Verdade. gente tem que perder esse medo de se reinventar, porque a gente se reinventa. É igual eu falei, deu o exemplo, né, do pai ou da mãe de família que faz milagres para o dinheiro render até o final do mês para comprar comida. Vê o quanto eles não se reinventam para ter ideia de fazer com que o dinheiro renda. É um tipo de comida que é mais farta para ajudar todo mundo, taca a farinha pronta, a comida rendeu e vamos fazer isso. É uma maneira de se reinventar. Sim. Ou então eu vou vender pano de prato, vou vender isso e aquilo. É uma maneira de se reinventar e fazer com que o seu dinheiro dure até o final do mês. Então a Uhum. gente se reinventa o tempo todo. Perfeito. É uma lei da vida, isso é natural, mas as pessoas colocam um peso muito grande. Só falam de reinventar quando é algo muito prazeroso. E não é Exatamente. bem por aí. Não é esse o caminho. Não é Não, bem assim. exatamente. Não Porque é igual, essa vida real. a Essa vida não é real a não, vida real. essa aí é uma vida romantizada, né? Romantizada. Romantizada. Perfeito. É, Perfeito. eu também acho assim, não precisa ser tão dolorido. Quando você toma consciência e você consegue, digamos, afrontar os seus medos, perguntando por que, que você tem medo disso, por que, que você está com esse receio. Você começa a ter clareza que às vezes o medo não é de fazer a determinada coisa, e sim porque você não se tratou internamente com as suas questões, com as suas emoções. Por isso que o autoconhecimento hoje, nessa nova era que a gente está vivendo, né, que a gente vai começar a viver, é importante. Porque olha, ó, a gente está vivendo numa pandemia, está desestabilizando o mundo. Mas quantas pequenas crises a gente não já viveu e a gente não aprende? O povo ainda fica olhando externamente, Sim, né? sim. A mudança não é essa. O planeta tem que dar um sacode em todo mundo para entender que a mudança é aqui dentro. E aí Exatamente. acontece, né, uma pandemia dessa, você vê, hoje, graças a Deus, eu vejo tanta gente com uma consciência maior de empatia, porque empatia e amor já é algo para se ter, não é porque está tendo a pandemia agora do coronavírus que a gente vai falar assim, vamos aprender a ter empatia. Não, isso aí já era para ter aprendido desde as outras crises que a gente já viveu. É colocar em prática, não deixar guardado na gaveta. Verdade. Né? Verdade. Então as pessoas elas estão olhando muito ainda pro externo e não interno. A mudança, a união, porque é tudo sistêmico, vem de dentro. Não adianta ajudar o outro para só para dizer para alguém que está ajudando uma outra pessoa. Exatamente. Lindo isso. Né? Então, por isso Exatamente. que acontece muitas essas coisas no nosso planeta, porque para a gente ter consciência e olhar para dentro, isso não é ser egoísta, é curar a Não é. gente internamente, a gente acende uma luz forte em nós e envolve todos ao nosso redor. E a gente passa a viver num mundo melhor. Verdade. E quando você traz isso, a gente precisa pensar também o seguinte: é mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. E esse saculejo, né? Esse, esse chacoalho é mais uma oportunidade. Que eu acredito assim que nós estamos recebendo de fato, justamente para fazer esse movimento de crescimento, que é de se olhar, de se perceber, justamente porque o que nós estamos externalizando, o que nós estamos colocando para fora,
não está de acordo com o que deveríamos ser enquanto humanidade. Tem questões aí que o convite é sem romantizar também, mas o convite é assim, que nós agora tenhamos a oportunidade de rever toda a maneira que a gente, essa habilidade que a gente tem de lidar com o outro, quando você traz essa questão da empatia, e parar, né? A gente precisa parar e pensar também que não dá mais para a gente poder ficar, para a gente agir agora, porque eu vou agir pontualmente, porque tem uma necessidade aqui, eu tenho um problema, eu vou agir. Não, mas que a gente, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente já tem um aprendizado de fazer isso com constância, Sim. com A Day, disciplina. a Day até colocou, ó, por isso o isolamento social. Sim, é interessante porque no isolamento a gente realmente vai lidar com a gente mesmo. Porque a gente tem que Uhum. conviver com a gente mesmo, quem mora com a família, né? Tem que conviver com a sua família, esquecer celular, esquecer essas coisas todas e realmente é olhar um para o outro e conviver com o outro. Eu acho que Uhum. o isolamento que nós estamos vivendo é uma maneira, é uma oportunidade muito boa de ver se realmente você está bem com você mesmo, se você se aguenta e o quanto você aguenta os outros. Para não ficar só aquele discurso de tipo, não, eu amo a minha família, não sei o quê, mas como é viver num isolamento igual esse que a gente está vivendo? Qual é o seu Exato. equilíbrio para viver isso? Ou quanto você verdadeiramente se ama? O quanto que Porque você dá conta, né, de se olhar, de se ver, de se perceber. Quanto que exato, você dá conta e quanto que você também dá conta e assim essa reflexão é muito importante até de a gente pensar assim, se eu estou sozinha, eu tenho uma oportunidade então, essa oportunidade está sendo dada a mim de ficar de fato sozinha e olhar para mim porque eu não tenho para quem olhar, então chamada é comigo. Agora, se você está em outro meio, né, com os pais, com o esposo, com a esposa, enfim, esse chamado é para que você também possa se dedicar a essa relação. E vale muito essa reflexão, né? Como que está a nossa relação com quem nós estamos aqui confinados e isolados? exatamente. Muito disso. E falando um pouquinho sobre os talentos, né? Para o pessoal entender, o talento é qualquer padrão, pelo menos é o que eu também acho, né? Talento é qualquer padrão, comportamento que você tenha e que você possa usar de maneira produtiva. Então, no isolamento, você consegue entender quais são os melhores talentos que você tem, né? Se você é uma pessoa curiosa, isso é um talento. Os talentos, eles são a base de construir qualquer projeto, independente do projeto que você vai ter na sua vida. Ele te Uhum. ajuda, ele te dá base para você fazer essa construção. Eu lembro, contando um pouquinho da minha história, até eu chegar a 3 eu trabalhava numa agência, né, de designer. Então, eu tinha uma sociedade no qual eu desfiz essa sociedade, aí comecei a trabalhar como MEI. Mas na época que eu estava na agência, eu tava muito descontente. Então eu achei que talvez a área que eu estava, o que eu estava fazendo como designer gráfico, produtora gráfica, não era para mim. Então eu falei, Uhum. caramba, eu vou jogar uma faculdade fora, porque não me vejo mais realizada no trabalho de designer. Sim. E aí eu fiz um trabalho de autoconhecimento muito profundo para me descobrir, para, na verdade, para melhorar o meu currículo. Porque eu era uma funcionária no qual você nunca tem uma função só, né? Você faz várias Sim. funções. Só que eu não tinha Vários. como, várias coisas. Só que eu não sabia colocar isso no currículo de uma forma que chamasse a atenção das outras empresas, tudo aquilo que eu fazia. Então, Uhum. realmente, eu me vi uma pessoa que eu não tinha perspectiva, eu nem sonhava, porque eu não sabia os meus valores, eu não sabia quais eram os meus talentos, para que eu servia. E aí Nossa. foi foi bem pesada essa fase para mim. Então, assim, eu estava na agência trabalhando e eu não me sentia feliz, eu não me sentia realizada.
E eu falava, caramba, eu vou jogar uma faculdade fora, eu vou jogar os cursos de especialização fora. E eu fiquei um pouco desesperada. E aí, quando eu fui tentar montar o meu currículo para ir para outras empresas, eu vi que eu não sabia nada sobre mim. Olha, E isso me entristeceu, porque eu perdi minha identidade aí. Eu vi que eu não estava conectada com a minha essência e eu não sabia quem era eu. Então, o trabalho de autoconhecimento me ajudou muito a descobrir. com quantos anos, Elaine, esse processo todo seu? Ah, quantos anos? Foi mais ou menos uns 5 anos atrás, esse trabalho que eu fiz. E aí foi quando eu descobri novas profissões, porque estava surgindo coaching, né? Sim. E aí eu falei, tá, realmente é uma nova profissão que talvez esteja mais agregada com a minha missão. Uhum. E aí eu fiz o curso de coaching, eu fiz PNL, aí depois eu fiz o Emotional, eu fiz Enneagrama e tava nessa Eu não posso pegada de nunca autoconhecimento. mais. Eu falei, vou na pegada de autoconhecimento, que a minha fase é essa. E eu falava assim, caramba, mas e as minhas outras partes? Porque depois que eu Isso. terminei a sociedade, eu continuei trabalhando, eu trabalho até hoje como designer gráfico. E eu amo o que eu faço também. Então, Sim, eu aprendi que através dos meus talentos, porque a gente vem somando, isso eu acho importante as pessoas saberem. A gente tem sem que somar dúvida. os nossos talentos e não Sem... anular eles, né? Então, eu cheguei a uma fase de achar que eu não servia mais como designer gráfico e que eu ia Uau. trabalhar fazer uma transição de carreira para autoconhecimento, aí que dá aquela preguicinha. Mas tem tantos coaches, tem tantos terapeutas, tem tanto isso, eu vou ser mais uma. Até que eu ouvi o Bruno do Moporã e ele falou assim para mim: Elaine, tem público para todo mundo. E aí foi quando eu perdi o meu medo. Porque quem gostar de mim, do meu trabalho, vai me procurar, Sim, né? sim. E aí foi unindo os meus talentos que hoje, com a 3 eu não mais anulo as minhas partes. Eu Per- somo as minhas partes. Então, por Perfeito. exemplo, se eu sou designer gráfico, eu não vou anular essa parte da minha história e da minha vida, porque eu amo Sensacional. o que eu faço. Então, eu me apaixonei pelo processo de autoconhecimento, com coaching, né? A mentoria de inteligência espiritual que eu dou, porque eu trabalho com a espiritualidade. Aí eu já tenho mais de 10 anos, né? Porque eu sou dirigente de uma casa, né, espiritual, eu sou um bandista, sou mãe de santo, e a parte espiritual é uma coisa que para mim sempre foi muito natural, independente de religião ou crença, porque eu gosto de todas. Eu sou Sim, bastante universalista. E aí eu vi, por que eu tenho que deixar partes minhas separadas? E aí eu me vi fragmentada, e aí começou a me entristecer de novo. E eu falei, não, eu preciso saber quais são os meus talentos, aquilo que eu posso usar de maneira produtiva. E é somando todas as minhas partes que formam um todo. perfeito, Então, eu perfeito. abri a 3 com esse intuito. Então, eu trabalho com designer, eu trabalho, mas eu com ferramentas de autoconhecimento, hoje eu faço um briefing para saber o processo de criação melhor. Porque eu Sim, tento trazer, através de uma marca ou através de um folder, não só um trabalho de designer gráfico, mas a essência da pessoa, aquilo que realmente ela sempre quis ter em um material gráfico. Então tá além de só fazer uma artezinha. E aí vai eu me, além. eu me conectei, porque eu uni todos os meus talentos. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E essa questão que você traz de não se anular, gente, isso é muito importante, porque às vezes o que que acontece, né? Vamos falar dessa questão assim de unir, de nos unir de forma sistêmica, assim. A gente pode acrescentar, a gente não precisa deixar de ser,
A gente pode somar e tá tudo bem somar, porque isso faz, inclusive, parte do nosso processo. Quanto mais nós nos descobrimos, maior a nossa capacidade de entender de fato o que, que a gente pode agregar e qual é a melhor forma de servir. Porque a gente vai entendendo também que não é só trabalhar, vai além do trabalho, é servir, é muito diferente, gente. É É uma completamente. consequência. É uma consequência, é completamente diferente. E quando você traz isso, agora até falando um pouco até da minha própria experiência, eu, por exemplo, antes do autoconhecimento, antes de entender essa capacidade que a gente tem de dar potência a quem a gente é e ter melhores resultados através disso, eu acreditava o seguinte, que trabalho só existia se fosse o trabalho duro. Sabe aquele trabalho duro? Do ponto, do horário, do chefe. Era só aquele modelo de trabalho ali. E a forma como eu achava que era a maneira de expressar aquilo que eu sabia, colocar para fora aquilo que eu sabia, eu precisava de quê? De um crachá. Porque senão eu não ia ser vista, eu não ia ser reconhecida, o que eu fizesse não ia ter valor, eu não ia ser é, valorizada. Como assim ser Ingrid? Impossível ser Ingrid, eu preciso ser mais alguma. Ser Ingrid é muito pouco. Ninguém vai dar bola para Ingrid. O que é isso, Ingrid? Olha que loucura! Muito maluco isso, né? E o autoconhecimento, ele trouxe exatamente essa potência no sentido de você pode ser Ingrid, tá tudo bem, e você precisa ser, porque o mundo, inclusive, tá precisando daquilo que você faz, dos seus talentos. E se você quiser conciliar com trabalho duro, tá tudo certo também. Então, não tem problema. É? Então, o quanto que às vezes a gente tem que tomar muito cuidado para essa questão da anulação que a gente diz, fica. Porque culturalmente, Elaine, a gente não foi ensinado para dividir as nossas potências, sabe? Para criar o fluxo e direções para nossas potências. A gente foi, né? Não sei como que foi você, mas assim, culturalmente, a gente foi ensinado assim, não, foca nisso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ter uma faculdade, você tem que trabalhar nisso, tem que trabalhar numa boa empresa, ponto. Você Mas não aí tinha chance depois. de sonhar, né? De escolher uma carreira. Graças a Deus, escolhi a minha, mas muita gente não teve essa oportunidade. Não, não. Esse sonhar, imagina, sonhar na carreira, não tem esse negócio de sonhar, não. Você tem que ir lá trabalhar, tem que fazer renda, porque tem conta para pagar e pronto, e acabou. Finish, né? E aí, onde que eu tô querendo chegar com isso? O autoconhecimento, essa expansão da consciência, se viver a vida com significado, se transcender, me conectar muito com essa questão da espiritualidade também, é que um dia me revelou, falou que deixa eu te falar, você pode ser o que você quiser. Você vai fazer com a sua verdade? O que você vai fazer realmente vai levar, vai fazer com que as pessoas possam avançar? Isso vai contribuir? Então, o portal está aberto. O É, que as então, pessoas, o que as pessoas às vezes entram em desespero é que como a gente está numa nova fase no qual a gente pode sonhar, é permitido então fazer uma transição de carreira, as pessoas elas querem fazer transição de carreira, mas não sabem para qual carreira vai porque elas não se conhecem. Elas não sabem quais são os talentos delas e não sabem quais são os seus valores. Vai dar na mesma. A diferença não vai ser o pai dela e a mãe dela falando: olha, você tem que fazer direito porque eu quero ver você doutora. A sociedade vai estar dizendo: faça isso, faça aquilo, e ela vai estar numa sinuca de bico, querendo fazer tudo que às vezes nem o talento dela está vinculado ali. Ela está querendo o talento de uma outra pessoa, porque naquela hora tal trabalho é a modinha. é a Mas modinha. é a modinha da vez. Então ela não olhou para dentro e falou: será que os meus talentos, aquilo que eu faço com facilidade, eu consigo trabalhar nessa área? Às vezes o desespero é tão grande de mudar da sua área para uma outra área que a pessoa ela não percebe. Ela simplesmente ela só quer sair de um problema, mas ela não vê que ela está entrando em outro.
Ela não vê, Não não vê. vê. Perfeito, Eu perfeito. Você me acho, fez lembrar de uma coach que eu estou atendendo, ela é advogada. E aí ela veio para o processo justamente com esse objetivo. Eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de carreira. Eu falei, calma. Primeiro a gente vai fazer um dever de casa importante. Primeiro você vai se conhecer. Depois que você se conhecer de fato, aí você me fala se realmente você quer mudar de carreira. às vezes é só uma adaptação que nem eu fiz com a minha. Porque a minha Perfeito. carreira não tem nada de problema ser designer gráfico. Eu só somei com todo um trabalho de autoconhecimento. Então eu não estava satisfeita no local onde eu estava, mas não o trabalho em si me fazia infeliz. Exatamente, exatamente. Entende? E olha como que isso poupa, poupa tanto, gente. Nos poupa, ó, poupa nosso tempo, poupa energia, poupa recursos financeiros, porque hoje a gente vê infinitas oportunidades, hoje a gente tem acesso a desenvolver as competências que a gente quiser, competência técnica, competência comportamental, de todas as formas, escolas de todos os níveis, para todas as áreas infinitas. Mas as pessoas, às vezes, até essa questão, assim, eu gosto muito de ressaltar isso, até esse buscar, essa gula, vamos colocar assim, né? Essa corrida maluca, tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas elas estão nessa direção de buscar algo, justamente porque elas estão fugindo de fazer o mais importante, que é esse dever de casa com elas mesmas, que é com o autoconhecimento. É. Uma Eu dica vou que eu ali. dou. Oi, pode falar. Uhum. Não, eu estava concluindo. Eu vou ali, vou fazer mais um curso, por exemplo. Ah, vou fazer mais um MBA, mas a pessoa começa, ela não sabe nem por que ela está ali. Que é Às aquela vezes, né? questão. É Que é muito aquela comum, questão. abre uma roda, ser presente. Por que que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu quero mudar o meu cargo, porque o meu chefe, porque é raríssimo a gente olhar, ouvir de alguém que fala assim, não, eu estou aqui por mim, porque eu quero desenvolver esse talento, porque até aqui eu me conheci, estou nesse nível com relação à minha personalidade e eu preciso desse conhecimento para continuar a minha própria evolução, para continuar o meu próprio crescimento. Olha como que é diferente, Elaine. Olha como é diferente. E aí tem que tomar cuidado também, porque além da pessoa ter uma urgência em fazer as coisas, ela se mete num curso e se mete no outro curso e se mete no curso, e só vai dinheiro, só vai dinheiro. Só que você nem começou a trabalhar com o que você fez o primeiro curso. Então você Não. se enche de curso e aí a pessoa que está de fora se acha assim, poxa, mas aquela pessoa tem tanto curso, então eu estou atrasada, porque eu só fiz dois e estou trabalhando. E não é bem isso. É faça um curso e comece a trabalhar, comece a colocar em prática aquilo que você aprendeu. Faça outro curso e assim vai. Porque senão você vai só estar comendo o curso. Não vai adiantar Só. de nada ter vários cursos se você não conseguiu praticar nenhum. Você nunca vai ser boa em nenhum porque você não praticou. Então, Perfeito. eu acho que a pessoa que faz um curso ou dois, ela tem muito mais capacidade do que pessoas que só querem engolir cursos. Porque ela tá. É porque hoje, assim, tem muitas oportunidades de fazer curso, tem uma variedade, então você não sabe nem por onde olhar, porque vira e mexe já tem um outro curso, um outro curso. Então a gente fica naquela gastura de fazer tudo, porque a gente se sente inseguro com o pouco que a gente tem e que não é pouco. Só a história de vida de uma pessoa já nos ensina muito. Muito. Então, uma Verdade. das dicas que eu dou é essa, tipo, faça um curso, já comece a praticar. Faça depois um outro curso, porque senão você vai estar só gastando dinheiro e você não vai estar usando os seus talentos para ganhar um retorno de tudo que você investiu. E isso traz uma frustração também, né? Você fica alimentando frustrações, e alimentar frustrações te leva para um lugar de estagnação. Você vai paralisar, você não vai avançar. Exatamente. Então, Olha quando aí de você novo. fica exatamente. Então, eu acho que uma dica que eu dou para as pessoas, se elas pudessem, pelo menos em algum momento, sentar e escrever quais são os seus cinco principais talentos. Né? Igual, por exemplo, eu já cheguei da aula de dança do ventre, porque eu gosto de dançar
E eu já dancei muitos anos, tipo, já faz uns 12 anos eu faço dança do ventre. Que E aí eu legal, não fiquei, sabia. já, então é uma das minhas partes, né? Eu envolvo tudo num bolo Que, só. E que aí eu já legal. dei aula e eu já dancei muito, tanto em teatro, né, para fazer show em teatro, como eu já dancei também em restaurantes árabes. E aí eu já percebi que eu, Elaine, eu tenho o talento de dançar dança do ventre? Tenho, mas eu não tenho tanta habilidade assim para dar aula. Eu me sinto mais realizada dançando, fazendo a apresentação, cuidando das minhas coreografias. O dar aula, eu vi que eu não estava usando tão bem o meu talento. Então é igual assim, tem gente que fala assim, eu gosto de comida, então eu vou ser um chefe de cozinha. Às vezes você não gosta de cozinhar, você gosta de comer. Então você tem que ser um degustador, você não tem que ser o cozinheiro. Então, quando Isso. você entende qual é o seu talento, você consegue direcionar para o que você vai fazer. Perfeito, perfeito, perfeito. É a gente distinguir também, de repente, isso não é o seu talento, não é o que você vai colocar a serviço do outro, é o seu hobby. Exato. E tá tudo bem. E tá tudo bem, e tá tudo bem, né? Não é assim, e reconhecer isso também é muito, muito importante, é muito diferente, né? De você se colocar a serviço, colocar os seus talentos a serviço, servir de fato e utilizar os seus talentos como um hobby, como uma oportunidade de aprimoramento, de diversão, de que tá tudo bem também, tá tudo certo. A gente também precisa viver esse outro lado, porque inclusive é isso que vai acionar a nossa capacidade de ser criativo, né? A É, gente porque, por precisa da exemplo, nossa criatividade também, ela é importante para reconhecer os nossos talentos também, né? sim, porque às vezes através de um hobby, você consegue identificar um talento seu. Então, por exemplo, você falando aqui, eu já fui pensando, o meu hobby com a dança. Quando eu vou montar uma coreografia ou eu tenho um show para apresentar, eu preciso ter autodisciplina. Eu preciso montar de maneira organizada e estruturada toda a programação do show, todos os passos de uma coreografia. Então, é uma forma que eu uso o meu talento de organização, autodisciplina para um hobby. Muito bom, muito Então, às legal. vezes, é olhar um pouco além, né, do seu talento. Se você vê que o seu talento é mais voltado para um hobby, mas o que que você tira disso? Porque, por exemplo, você gosta de música, você vai tocar violão, você toca por hobby, mas você tem que estudar matemática para entender os compassos da música. Então, você tem Isso. uma perspicaz muito forte e aguçada de ritmos e tudo. Onde você pode aplicar isso no seu trabalho, em alguma tarefa que você vai fazer na sua empresa, para que isso te alimente, porque é um talento seu atrás de um hobby. Exatamente, É exatamente. esmiuçar, né? Esmiuçar, exatamente, esmiuçar. Ter essa capacidade mesmo de realmente, assim, aguçar essa capacidade de percepção também, que muitas vezes no piloto automático, antes da quarentena, agora eu acredito que nós não estamos mais tanto, pelo menos assim, né? Deveria, a oportunidade também é que a gente nem esteja, que a gente possa se perceber fora desse piloto, é sair, né? Sair da gente mesmo para entender essas questões todas e ter essa compreensão, usar isso ao nosso favor. E é tão legal essa questão do hobby. Quantas vezes a gente está no hobby, divertindo, e a gente tem um insight, a gente tem uma estratégia importante para aquilo que a gente faz e para colocar isso ali como luz nos nossos talentos e realmente aprimorar o nosso trabalho, o nosso serviço, enfim. Né? Exatamente. Porque usar o seu talento no seu trabalho, ou seja, na vida, é um momento de flow. Quando você Total. descobre os seus talentos, tudo que você vai fazer de trabalho ou tarefa que envolvam os seus talentos, você vive num momento de flow, que é um momento de conexão com aquela atividade e flui de maneira tão natural que nem parece que você está trabalhando. Perfeito. E essa questão do flow muito importante também, até para a gente, né, situar a galera aí, é o seguinte, à medida que os desafios eles vão aumentando, a gente reconhecendo os nossos talentos, a gente vai tendo essa capacidade de adaptar, né?
de acompanhar esse processo evolutivo do flow aí que ele exige. Nós estamos o tempo todo, a gente está em algum momento, por mais que a gente tenha clareza dos nossos talentos, por mais que a gente já faça com tranquilidade o que a gente faz, nós somos desafiados a todo momento. A todo momento. Então, por isso que é tão importante reconhecer também os talentos, porque não é viver um mundo romântico, monetizar através dos nossos talentos, não é uma coisa assim, ai que delícia, então eu vou monetizar a partir dos meus talentos. Gente, é muito, muito desafiador. Não sei o que a Elaine pensa sobre isso, mas às vezes eu falo assim, nossa, que saudade daquele tempo que era só bater o ponto 5 horas e ir embora. Quando você usa os seus talentos, é tipo, é a prova, né? De que você faz bem. Eu acho que é realmente olhar com carinho para os seus talentos, porque é difícil, assim como qualquer outra área, porque você tem que se reinventar o tempo inteiro. Cansa! Mas é a vida. Quando você trabalha com É autoconhecimento, é que para alguns tipos, para mim, por exemplo, é fácil, que eu sou tipo 7, né? Então, sério. eu lido muito bem com essa questão de renovação. Eu até gosto, porque me traz vigor, frescor. Então, para mim, a renovação é muito importante. E a gente tem que se renovar sempre. É bom que mantenha a mente ativa. Exatamente, exatamente. E essa questão também da gente, a gente fala muito sobre agregar o autoconhecimento, a carreira, a nossa vida. É tão gostoso quando a gente também está trilhando esse caminho do autoconhecimento, porque esse caminho nunca acaba, né? E a gente nunca para. As pessoas falam muito comigo, falam, nossa, está estudando? Tô, gente, estou estudando, não tem jeito, tem que continuar estudando, sempre tem alguma coisa nova para aprender, não tem E como. a gente se apaixona cada vez mais. Não tem jeito. E essa oportunidade também da gente colocar em prática a autonomia que o autoconhecimento nos proporciona quando a gente está no nosso ponto ali de estresse, quando a gente às vezes se vê perdido, que a gente também se perde, porque a gente não é blindado, eu falo isso muito para as pessoas, não significa que a gente está aqui falando sobre autoconhecimento, que a gente, então tudo bem, nós temos um escudo superpoderes, não, nós não temos, continuamos humanos da mesma forma. A diferença é que a gente lembra, fala assim, peraí, tem algo que eu aprendi aqui, por exemplo, né? Vamos pegar uma parte do autoconhecimento, que é a sabedoria do Eneagrama, que ela nos ensina muito isso o tempo todo. Eu entendo que eu preciso fazer um movimento agora na minha personalidade aqui de crescimento, porque eu estou no meu ponto de estresse e eu preciso ter uma atitude diferente aqui para colocar energia nesse projeto, para acionar a minha criatividade, ou porque eu estou precisando aqui ser um pouco mais disciplinada. Então, olha que grandeza que é essa questão do autoconhecimento, quanto que ele nos proporciona essa clareza, né? A palavra mais concreta é essa, assim. Não adianta também a gente ter talentos, não adianta também a gente saber monetizar, mas é ter clarezas também sobre aquilo que a gente precisa fazer. Porque a nossa personalidade, ela tem várias estratégias, ela fica ali testando, nos coloca em prova. Aí a gente, quero ver se você aprendeu direitinho essa lição, e a gente precisa estar atento a isso também o tempo todo, não é verdade? Oi, como? E como? Oh, você me fazendo lembrar ontem mesmo, eu fiquei mais olhando para dentro, eu sou tipo 2, né? Fiquei mais olhando para dentro porque eu estava precisando de ajuda. Eu falei, nossa, deixa eu parar um pouco, eu estou ajudando muito, estou muito nesse movimento, atendendo, criando projetos para poder realmente criar esse movimento aí. E eu falei, gente, deixa eu ir lá pro meu tipo 8, crescer com ele, me integrar, quebrar meu orgulho, assumir que eu preciso de ajuda. Deixa eu fazer um pouco desse negócio, dessa parada que eu aprendi aqui por mim mesma, porque tá complicado, né? Então, a gente precisa fazer essa oportunidade que a gente também tem de dar esses saltos, né? Verdade. Ó, a Dai fez uma pergunta. Ela colocou assim: a disciplina em excesso pode limitar a criatividade? Eu acho que tudo em excesso pode limitar um pouco, mas a disciplina não. Porque quanto mais disciplina eu tenho, mais a cabeça, pelo menos, a disciplina não é um negócio padronizado. A disciplina são
pequenas regras de rotinas que eu vejo que eu preciso harmonizar para que eu tenha fluidez. Então, por exemplo, eu trabalho com design gráfico. A minha mesa, eu tenho que ter uma disciplina das minhas coisas estarem em ordem. Então, eu tenho lápis colorido, que designer é dose, né? Tem post-its coloridos, uma caixa gigante de lápis de cor, tudo muito simétrico. Então, essa disciplina que eu tenho de organização me ajuda a pensar de maneira organizada. É até quando eu Sim. uso, por exemplo, quando eu vejo que a minha mente está muito conturbada, eu vou arrumar o guarda-roupa, eu vou arrumar a E minha mesa de novo. Então, essa perfeito. disciplina que eu tenho de fazer de organização me ajuda a criar, porque aí eu coloco minhas ideias no lugar. Uhum. É só ter cuidado com muitos excessos, mas a disciplina me ajuda. É só ter uma postura flexível. A disciplina ela não precisa ser rígida dentro de um padrão que você coloca. É o que eu acho, Perfeito. né? O que eu penso também concordo muito com você, e só complementando, é assim, tem que tomar um pouco de cuidado que essa questão, às vezes, de inibir a criatividade não é a disciplina em excesso. Talvez o inibir a criatividade é a falta de clareza sobre aquilo que eu estou colocando esforço. Exatamente. Talvez se está me faltando clareza aqui, haja disciplina, haja excesso. Não vai ser organização, disciplina e nada que vai te ajudar. Não vai ajudar. Tá vendo como que o movimento ele é danado? Às vezes a gente até tenta não falar sobre isso, que fica parecendo que a gente está vendendo peixe. Gente, mas não é, Não tem como. não tem como. Às vezes o que está inibindo a criatividade é a confusão no sentido da falta da clareza. Não está fluindo, então está confuso, tenho que revisitar, tenho que olhar para dentro de novo. Ah, não é possível, de novo, de novo. Isso a gente não faz uma vez só e descola. A gente É. faz todos os dias. Viu, E aí, Dai? Não sei se e aí você vai contribuímos ver que vai aí. ser gostoso de fazer esse movimento, porque hoje, graças, a gente pode pensar e de maneira daquilo que a gente quer. A gente não é aquela esteira lá do Charlie Chaplin que vai fazendo isso, não, porque antigamente a gente só ouvia o que Não. tinha que fazer. A gente nunca Exato. teve voz ativa, vontade. A gente nunca trabalhou com essência ou identidade. Eu sou apenas um robô que trabalha numa fábrica. Hoje não, a gente tem total livre-arbítrio. E por que não usufruir isso de maneira Perfeito. positiva? É olhar o eu, tipo, o que eu quero. Nossa, muito bom, muito bom. É o que eu falo demais, é o que eu quero, né? Então, assim, a gente está fazendo o que está fazendo, desenvolvendo a nossa carreira, desenvolvendo os nossos talentos com as nossas lentes ou com as lentes dos outros? Exatamente. Quais as lentes que nós estamos usando? Fica aí também outra, dá tema para outra live. É, porque aí ela só outra live rende. Rende demais, rende muito. A gente está sempre assim, o convite é sempre esse, que eu acredito, Elaine. Quanto mais a gente entende quem eu sou, mais fácil eu consigo identificar a minha capacidade, eu crio os meus caminhos, eu recrio os meus caminhos e faço isso com muito mais fluidez, com mais leveza, com mais assertividade, mais produtividade e resultado. Exatamente. Concorda? Concordo plenamente. Então, gente, eu Então, vou assim, deixar aqui a dica então para vocês pesquisarem, olharem para dentro, né? Fazer uma listinha dos seus 5 principais talentos, porque isso. é importante tornar os nossos talentos conscientes e se apropriar deles, né? Eu lembro que naquela fase que eu não sabia dos meus talentos e valores, eu perdi minha identidade, eu chorei muito em saber que tipo eu não Ai, sabia nem quem eu era, como que eu ia montar um currículo, como que eu ia me vender se nem eu sei quem eu sou. Então, uau. façam esse exercício, venham os seus talentos, se aproprie deles, porque eles são impulsionadores de qualquer projeto que vocês vão fazer na vida. Eles vão estar Perfeito. do ladinho sempre. Sempre, sempre.
E a outra dica, complementando a sua, eu estou mentorando uma turma, um curso gratuito por WhatsApp, Você e Sua Carreira em Ação. Já tem uma turma em andamento, tem um link na minha bio para a segunda e última turma gratuita. Inclusive, hoje a aula que eu disponibilizei para esse grupo de mentorados são os valores, uma ferramenta sobre valores. Legal. Então, nesses 7 dias, a gente está alinhando exatamente isso, autoconhecimento com carreira e entendendo como que a gente pode, de fato, se ver, se perceber e dar esses passos. Porque nesse momento, eu, como um bom tipo 2, fui chamada a servir nesse sentido, assim, de ajudar as pessoas. Além de ter, não basta ter clareza sobre elas, por que ter clareza sobre nós mesmos é coisa pouquinha? A gente nem precisa de tanto tempo para isso. A gente vai lá e agrega carreira, que é algo também que nem dá muito, Pano pra né? manga, né? Não, nem dá muito pano pra manga, porque na verdade eu gosto mesmo, é de um desafio. Não é? É verdade. Ai, gente, foi ótimo. Alguém quer complementar mais alguma coisa? Acho que a gente já está completando 1 horinha de live. Olha que legal. Eu falei É, tudo. Se alguém tiver alguma pergunta. faltam 2 minutinhos aqui para a gente encerrar. Elaine, muito obrigada por sua contribuição. Obrigada a você. Gratidão, gratidão. A nossa dupla é muito dinâmica. A gente consegue um flow incrível, incrível, incrível. Aprendi um monte com você aqui, aprendi muito. Obrigada. Obrigada mesmo E pelo convite. eu vou, nossa, tenho muito te agradecer. Eu vou te salvar aqui, depois eu disponibilizo também para você, se você quiser compartilhar também aí com outras pessoas, subir para o YouTube, se você me permitir. Claro, claro. Que aí depois eu ponho na 3 Isso, para você colocar na 3 E muito obrigada. E quando você quiser voltar, volte. Você é sempre muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Aprendi muito aqui, muito. Espero que as pessoas também tenham aprendido e tenham gostado Eu da que nossa agradeço. companhia. Agradeço por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha história, né? Muito bom, muito bom. Enquanto você contava da sua história, eu me vi aqui na minha, foi bem legal. Muito legal. A gente entender, a gente se alinhar, entender que a gente é normal, tá tudo bem. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigada por participarem aqui da live. Um grande Obrigada. beijo, Beijo. gente. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, obrigada. Tchau. Tchau.